Fala, meu povo, tudo bom? Meu nome é Alex, sou professor de Física da unidade JK do Colégio Objetivo. E aí nós vamos fazer nossa revisãozinha aí. Vou resolver os exercícios da lista com vocês, beleza? Queria mandar um abraço aí pra galera do segundo ano, certo? Principalmente a do JK, onde eu dou aula. Segundo A, B, C. Não vou falar nomes aqui, né? Não dá mais falando nomes, senão vai rolar uns ciúmes. Então vamos lá, gente. Vamos resolver essa lista aí já para ajudar vocês, beleza? Partiu resolução. Aqui é o professor Alex e nós vamos resolver essa listinha aí, já uma revisãozinha para P1, certo? A lista está bem tranquila, bem parecida com a prova, assim nós podemos ter uma noção do que pode cair na sua provinha, beleza? Um abraço aí para todos os segundos anos, de todas as unidades e partiu resolução. Na questão 1, ele afirma que no campeonato de Fórmula 1 na cidade brasileira de São Paulo, a fim de detectar a velocidade dos carros de corrida com um frequenciômetro especialmente adaptado, um operador no interior de um posto na pista verifica o módulo da velocidade dos carros que se aproximam. O posto está com uma sirene emitindo uma frequência F e o frequenciômetro mede a frequência percebida por um referencial no automóvel, acusa o valor de 12 décimos de F, certo? Adotando-se como 340 metros por segundo o módulo da velocidade do som no ar, afirma-se que o módulo da velocidade do automóvel que se aproxima do posto em km por hora vale respectivamente. E aí, galera, quando ele fala respectivamente, o que acontece? Nós fizemos um exercício parecido com esse aí no livro, né? Onde a gente, que fique bem claro, nossa resposta vai ser em metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que você tem que transformar para quilômetros por hora, certo? E aí eu tenho umas alternativas aí, beleza? Então vamos lá para a resolução. Vamos lá. Então na questão 1, ele disse que a frequência ouvida pela pessoa é 1/10 da frequência real, certo? Ou, desculpa, 1/10. 12 décimos da frequência real. Ele disse que a velocidade do som era 340 metros por segundo, o observador é o que ele quer saber, e no caso aqui, a velocidade da fonte é igual a zero. Respondendo isso daí, F vai ser igual a F que multiplica Vs mais ou menos V observador dividido por Vs mais ou menos velocidade da fonte. Galera, sempre que você estiver resolvendo os exercícios aí, vá colocando a fórmula, que aí com o passar da resolução, você aprende a fórmula e não decora, beleza? Neste caso aí, jogando os valores, só que no lugar de F, quem que eu vou jogar aqui, ó? Esse rapaz aqui, ó. Então ficaria 12 sobre 10, certo? Vezes F. Isso aqui é igual a F que multiplica, vamos lá, 340. Como o observador está aproximando-se da fonte, positivo. E aí aquele esqueminha, 340. Tá montado aí. Professor, mas tem 3 variáveis. Só que aqui, ó, cortou. E esse valor aqui que está dividindo, ele vai subir multiplicando. Então, na verdade, vai ficar 340 vezes 12, 4.080 dividido por 10. Isso aqui é igual a 340
mais V do observador. Beleza? Então, continuando aí, o que acontece? Vou simplificar aqui com aqui. Eu posso falar que V do observador é igual a 408 menos 340. Então, V do observador aí, 408 menos 340, nada mais é que 68 metros por segundo. Galera, olha como a questão é maldosa. Lá você tem 68, só que ele coloca lá quilômetros por hora já para você marcar. Lembre-se que eu ainda tenho que multiplicar aqui por 3,6 vezes 3,6. Então, velocidade aqui vai dar 244,8. Certo? 200,4,8 quilômetros por hora, que é aproximadamente igual a 245 quilômetros por hora. Beleza, galera? Então, essa é a resposta da questão 1. Tente fazer e refazer aí, que pode cair na prova. Tranquilo? Já na questão 2, ele fala aí sobre a equação, né, do efeito Doppler. Vamos ver o que ele diz. A equação do efeito Doppler mostrada abaixo relaciona as frequência observada, né, ouvidas por um observador estacionário, quer dizer que ele está parado, que recebe o som emitido por uma sirene de uma ambulância quando está se aproximando ou se afastando. Beleza. Tá aí a equação, né? Na equação, V é a velocidade do som. No A, VA é a velocidade da ambulância. VF é a frequência própria da sirene. E o sinal de mais ou menos permite distinguir a frequência do som em duas situações: quando a ambulância se aproxima e quando ela se afasta do observador estacionário, conforme ilustra. Aí tá aqui, ó, o desenhozinho bonitinho. E aí vamos ver o que ele quer, né? Em uma situação em que a velocidade da ambulância seja 1/10 da velocidade do som no ar e a frequência própria da sirene seja de 198 Hz, um observador parado perceberá o som da sirene. Aí tem as alternativas, né? Então vamos calcular aí essa frequência, beleza? Questão 2. Então na questão 2 ele fala aí que a velocidade da fonte é igual a 1/10 da velocidade do som. O observador está parado, a frequência é 198 Hz e ele não deu mais informação nenhuma, nem se está aproximando, nem se está afastando-se. Então, como ele não deu nenhuma dessas possibilidades, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer os dois cálculos, tanto quanto está aproximando quanto está afastando-se. Professor, mas ele não deu a velocidade do som. Eu adoto 340? Neste caso aqui não, galera. Então aqui ficaria mais ou menos algo do tipo, ó. F vezes... Olha eu copiando a equação de novo. Professor, mas você acabou de copiar. Gente, isso aqui é para vocês terem o hábito da equação. Ah, professor, é chato. Não, esse aqui é chato, mas é assim que você vai aprender. Então, para essa situação aqui, você vai fazer que F é igual a 198, que multiplica
Vai para você agora. Repete a variável, pô. Aqui, ó. S. Neste caso, 0 eu nem vou colocar. VS. Gente, eu vou fazer os dois casos. Positivo, depois eu faço negativo. 0,1 VS. Lembre-se que aqui na frente você tem 1. Beleza? Resolvendo essa continha aí, F' vai ser igual a 198 que multiplica VS sobre, somei os dois, 1,1 VS. Corto, corto. Então, F, meu primeiro F, vai ser 198 que multiplica 1 dividido por 1,1, 0,909. Isso aqui vai ser igual vezes 198, aproximadamente 180 Hz. Opa! Estava controlando aqui o foco, mas ficou isso daí. O que você vai fazer agora? Passa uma linha, segunda situação, primeira situação. E vai fazer o mesmo processo. F' 198, que multiplica VS, agora menos, né? Opa, 0,1 VS. Mesmo passo, 198 vezes VS dividido por 0,9 VS. Galera, lembre-se que aqui tem um umzinho aqui. Não vão matar de vergonha lá no dia da prova, não. Cortei, cortei. Então, neste caso aí, a frequência ficaria 198. 1 dividido por 0,9 fica vezes 1,1, que vai dar uma frequência vezes 198 de aproximadamente 220 Hz. Beleza? Galera, aí vem aquele dilema. Tem as duas respostas, tem aproximação tem aproximação e tem afastando-se. E lá nos itens consta as duas respostas. Aí já levanta lá o Joãozinho. Professor, então anula a questão e dá o ponto para todo mundo. Galera, mas se você olhar o item D, ele diz que a diferença das frequências é igual a 40 Hz. Beleza? O item D diz isso aí. Então, na questão 2, resposta correta, D. Beleza? Vamos questão 3. Questão 3. Na questão 3 é uma marca alternativa, né? É uma questão tipo C. Então, vamos ver o que se pede. Supondo que uma fonte com velocidade de módulo V se desloque na direção de uma pessoa, este observador também se desloque na mesma direção, se desloque com a mesma velocidade, no mesmo sentido, na mesma direção, tentando-se afastar-se da fonte. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que... Galera, essa daqui não é só chegar e marcar aí, não. É bom você montar a equação e colocar na prática o que ele está pedindo aí. Porque olha as alternativas aí.
a frequência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta? A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa não se altera? A frequência da onda sonora ouvida pela pessoa diminui? A potência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta? Então, isso daí a gente vai ter que colocar a formulazinha. Ah, professor, mas não tem número. Não, nós só vamos fazer uma análise de equação, beleza? Então, vamos lá. Galera, questão 3. Então, o que que acontece? Aqui está o meu caminhão. Meu caminhão está indo em direção ao cara aqui. Ó, meu desenho melhorou. Ó. Tem pezinho, tem mãozinha. Então, ficou bem bacana, certo? Neste caso aí, ele diz que tanto o observador como a fonte estão com velocidade v. E aí, ele quer saber o que que vai mudar na frequência. Gente, neste caso, como esse item vai ser igual a esse item, não vai ter alteração. Lembre-se sempre, ó, fonte em direção ao observador e observador distanciando. Lembra-se, setinhas para a esquerda. Qual foi o macetezinho que eu dei? Negativo. Setinhas para a direita, positivo. Então, só para você ter uma noção aqui, eu não vou ter alteração na frequência. Não vai alterar nada. Por quê? Porque tanto esse V aqui quanto esse aqui terão o mesmo valor. Vamos jogar uns números aqui aleatórios, beleza? Se eu digo para você, vamos jogar aqui só para você conseguir visualizar. Vamos colocar aqui que a frequência é 2. Esse fator aqui, ó, 340, vamos jogar aqui, 340. Velocidade, vamos colocar 20. 340, logo aqui também vai ser 20. Então, tá vendo aí, ó? Quando eu fazer aqui 320 dividido por 320, 1. 1 vezes 2, 2. Houve alteração? Não houve. Então, resposta correta, letra B. Tranquilos? Vamos lá, questão 4. Questão 4. Em relação às propriedades das ondas sonoras, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Número 1. Devido às ondas de pressão, nenhum objeto pode se mover com velocidade maior do que o som. Ixi, galera. Então o item está errado, né? Vamos lá. Vamos mexer nesse trem aqui. Então o item aí tá... Opa. O item aí errado. Pode sim, certo? Que até a gente, no caso, hoje em dia, você já quebra a barreira do som. Item 2. A velocidade do som em um meio aumenta com o aumento da densidade? Galera, neste caso aí, não, o item é errado. Beleza? Não posso aumentar aí, deste meio. A velocidade do som em um meio aumenta com o aumento da densidade? Não, tá errado. Item 4. O som é uma onda mecânica e pode ser produzido por uma fonte em um meio material. Galera, essa aí é a definição de onda, viu? Então, tudo tranquilo aí. Vamos partir aqui para o próximo. 8. Sensores de estacionamento automotivo podem
utilizar ondas sonoras para localização de obstáculo? Galera, lembra lá do morcego? Certinho. O morcego manda uma onda, a onda bate no obstáculo e volta te dando a noção de distância, né? E fechando aí 16, ficou o quê? Ondas sonoras podem apresentar fenômenos de reflexão, refração, difração e interferência? Pronto. Certinho. Certíssimo. Então, neste caso aí, ficou o quê? Ficou como aí a sequência nossa? Ficou errado, 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 certo, certo, certo. Beleza? Vamos lá para a questão 5. Questão 5. Aí ele dá uma explicação do que é uma explicação da fórmula. Essa é uma questão bem didática. O que ele quer saber aí? Define-se a intensidade de uma onda sonora como potência transmitida por unidade de ar, disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de som, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas na forma logarítmica. Define-se então o nível sonoro como tá aí a equação e dados em decibéis e zero seria 10 a menos 12, que a gente já vem comentando em sala de aula. Vamos ver o que ele quer, deixar de blá blá blá. Supondo que uma pessoa posicione-se de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de seus tímpanos seja perpendicularmente à direção de propagação da onda. Ouça um som contínuo de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos. A quantidade de energia que atingiu o tímpano nesse intervalo de tempo foi. Beleza, galera. Então vamos calcular essa energia aí, certo? Partiu resolução. Questão 5. Galera, essas foram as informações. Ele deu uma área de 6 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados, deu um nível sonoro de 60 decibéis, o tempo de exposição 5 segundos e a intensidade inicial que é 10 a menos 12. E eu quero saber a quantidade de energia. O que eu posso afirmar para vocês? Que energia nada mais é que intensidade vezes variação do tempo vezes a área. Beleza? Ah, professor, mas eu nunca vi essa fórmula. Vou até colocar aqui no cantinho. Galera, essa fórmula é derivada dessa daqui, ó. Área delta T vezes A. Beleza? Aí eu só reorganizei. Ó, eu tenho a área, tenho tempos, posso encontrar a intensidade. Então, galera, na nossa revisão, eu coloquei uns exemplos aí. Acho que eu até coloquei com 60 decibéis. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo inverso dessa equação aqui, ó. 10 log de dividido por I0, certo? Então, vai ficar 60 é igual 10 log de, tranquilo, dividido por 10 a menos 12. Vou simplificar aqui por 10, fica 6, né? 6 é igual log de dividido a 10 a menos 12. Galerinha, agora eu vou aplicar as propriedades logarítmicas. No momento que eu transformo esse lado aqui por uma potência de 10 como expoente, esse log aqui ele some. Fica 10 a menos 12, certo? Como eu quero achar o valor de I, coloco 1 aqui e multiplico cruzado.
Então, para essa situação, o meu I vai ser multiplicação de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, watt por metro quadrado. Achei o valor de I. Vamos voltar lá em cima agora. Então, aqui, ó, vai ficar 10 a menos 6, certo? 10 a menos 6, vezes o tempo, 5, vezes a área, 6 vezes 10, a quinta. Galera, a energia vai ser 30 vezes 10 a menos 11 joules. Só que lá as minhas respostas não tem joules. O que eu vou ter que fazer aqui? Ou não tem joules? Não tem 30. Então, eu ando uma vez, notação científica, beleza? Mais um. Então, a energia aqui seria de 3 vezes 10 elevado à décima negativa joules. Item correto, item C. Beleza? Então, uma olhada aí no cálculo para você revisar, dar o seu pause aí, ó. Pronto, pegou tudo. Então, dá o seu pause aí, revisa o cálculo e tente fazer. Estude aí, galera. Beleza? Questão 7. Vamos lá, parte... Oh, desculpa. Questão 6. Beleza? Questão 6. Equipamentos médicos de ultrassom funcionam utilizando como base os princípios físicos de tempo de eco para calcular a distância dentro do corpo. Calcule a profundidade em que se encontra um cisto cujo tempo de eco para uma onda com 2 MHz e comprimento de onda de 0,75 milímetros no tecido mole humano foi de 60 microsegundo, galera. E se usa em microsegundo. Então, ele quer saber qual seria o comprimento, né? Calcule a profundidade. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aí no braço. Questão 6. Então, ele disse lá que o comprimento de onda era 0,75 milímetros e que a frequência da onda seria de 2 MHz. E ele quer, usando o efeito Doppler. Galera, quando eu trabalho efeito Doppler não, efeito de eco, você vai trabalhar que velocidade é 2 vezes a distância dividido pelo tempo. Porque o som, ele vai, bate no obstáculo e volta trazendo as informações. Então, ele percorre essa distância 2 vezes, certo? E ele quer saber justamente qual o valor dessa distância. Beleza. Ele deu o tempo, né? Um tempo, tinha até esqueci de anotar aqui. O tempo era igual a 60 microsegundos. Então, essas são as minhas informações. Eu tenho o tempo. Se eu conseguir a velocidade, eu acho a distância. Galera, eu vou fazer até aqui no cantinho, ó. Velocidade é o quê? Lambida na ferida. Então, velocidade, cuidado. Eu tenho que transformar isso aqui, pelo menos, para centímetros, né? Que a minha resposta está em centímetros. Então, vamos dividir isso aqui por 10. Então, vai ficar 0,075, que multiplica 2 vezes... Galera, quando eu falo megahertz, é a mesma coisa que eu estou falando para vocês, 10 a sexta hertz. Então, ó, 10 a sexta hertz. Sussas. Tranquilo. Então, vamos lá. Velocidade aí
vezes 2. Então, fazendo essa multiplicação, essa velocidade aqui vai dar 1,5 vezes 10 à quinta. Então, você já tem a velocidade. Jogando lá, voltando aqui na parte de cima, então você dá 1,5 vezes 10 à quinta. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes a distância que multiplica o tempo. Que vai ser 10 a 6 a menos 6, beleza? Galera, micro é sempre 10 a menos 6. Então, isso aqui significa 10 a menos 6. Neste caso aqui, eu vou colocar 1 aqui embaixo, multiplico cruzado. Então, ficaria 2 vezes 1, então ficaria 2D, bem passo a passo, viu, galera? Pausa o vídeo depois. Que multiplica 1,5 vezes 60. Então, vai dar 90 vezes 10. Galera, multiplicação aqui, ó, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1. T é igual, tudo que está multiplicando passa dividindo. 90. Opa, vamos dar uma arrumada aqui. Desculpa aí, desculpa. Vezes 10 a menos 1 dividido por 2. D vai ser igual a 45 vezes 10 a menos 1. Galera, menos 1, se eu andar uma vírgula para cá, é a mesma coisa somar 1 ao expoente? Sim ou não? Então, neste caso aí, ó, eu posso falar que a distância seria de 4,5 centímetros. Tranquilo? Então, essa daí é a nossa resposta. Sussa. Então, item correto, se eu não me engano, item C. Beleza? Partiu questão 7. Novamente aí, ó, vou colocar o cálculo aí para vocês. Vocês darem um pause aí e copiar aí. Sussa? Então, vamos lá. Questão 7. Um carro trafega 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento quando atravessa a estrada. O motorista do carro, para alertá-lo, toca a buzina, cujo som, por ele ouvido, tem 600 Hz de frequência, ou 640 Hz de frequência. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é de aproximadamente, considera a velocidade do som, 300 metros por 40. Beleza? Então, vamos lá. Questão 7, certo? Coletando as minhas informações, a fonte tem 20 metros por segundo, ele quer saber qual a frequência aparente. Só que a fonte ela está aproximando-se do observador, então aqui é negativo, certo? Então vamos lá, gente. Essa daí é a aplicação de fórmula, fácil demais. Então você olha a fórmula aqui. Ah, professor, copiar a fórmula de novo, eu já sei. Gente, aqui é só para você pegar o ritmo. Quando você souber realmente a fórmula, não precisa mais copiar. Mas vamos lá. Neste caso aí, a frequência vai ser 640, que multiplica. Ele disse que a velocidade do observador é 0, então só vou ter 340 menos 20.
que neste caso, 340 aqui, F vai ser igual a 340 dividido por 320, 640, que multiplica 1,0625. Então, a frequência aqui, 680 Hz. Beleza, galera? 680 Hz, alternativa correta. Letra D. Tranquilos? Então, olha aí, dá pause, vê a resolução, depois tente fazer. Questão 8. Questão 8. Na questão 8, ele dá um texto aí, certo? Explicando o que é a ultrassonografia, certo? Também chamado de ecografia. E aí, logo abaixo, ele vai perguntar, vamos ver o que ele quer. Um exame de ultrassonografia ao avaliarmos as ondas sonoras geradas por uma fonte emissora que se propaga num determinado ambiente, é correto afirmar que o comprimento de onda ultrassônico, galera, quando eu falo ultrassônico, seria acima de 20.000 Hz, certo? Então você não consegue ouvir. Nesse meio é dado pela. Ele quer saber como é que faz para calcular o comprimento de onda aí. Então, comprimento de onda, vamos lá. Comprimento de onda, velocidade é igual lambda vezes F. Então, tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, eu posso afirmar nessa situação aí, ó, a razão entre a velocidade e a frequência, lambida na ferida, a equação. Certo? Então, vamos lá. Partiu o próximo. Então, vamos lá. Partiu o próximo. Vamos lá. Este caso aqui, eu tenho um pêndulo, né? Ele deu aí as características do pêndulo, falou do ponto A, do ponto B. O que nós vimos em sala, galera? E o restante dos colegas passaram para você, os outros professores das outras unidades. O ponto B seria onde você encontra a velocidade máxima. E o ponto A seria onde você encontra a velocidade mínima, que é a velocidade igual a zero. E ele está falando aí com relação ao pêndulo, analise as preposições. Então vamos lá. A energia mecânica. O que é energia mecânica? A soma de todas as energias em um ponto. Então a energia mecânica em A e B são iguais. Certo? Certíssimo. Segundo item, as energias cinética e potenciais são iguais. Galerinha, aqui é totalmente errado. Por que aqui é errado? Quando eu tenho, vamos voltar lá no desenho. No ponto B, no caso aí, a minha energia potencial é zero. Logo, a minha energia cinética é máxima. No ponto a minha energia cinética é zero e a energia potencial gravitacional é máxima. Então,
Cuidado aí com esse peguinho aí. Vamos lá. A energia cinética em A é o ponto mais alto, é mínima. Gente, certinho. Por que a energia cinética é mínima? Porque velocidade é zero. Então seria seu mínimo ali. A energia potencial em B é máxima. Galera, B é a parte mais baixa. Eu não tenho altura em relação ao solo, certo? Eu não tenho essa altura aí. Então, item correto aqui, vamos ver lá. Ixi, canetinha aqui. Somente a 1 e a 2 é errado. Somente a 3 e a 4, ixi, já tira essa daí. Letra C, somente a 1 e a 3, opa. Pronto. Item correto, hein? Opa. Item correto. Item C. Beleza? Sussa. E aí, finalmente, nossa saideira aí, né? Questão 10, ele fala assim, um pêndulo simples é um sistema idealizado, constituído em uma partícula suspensa por um cabo leve, inextensível, que, quando puxado de um dos lados da sua posição de equilíbrio e liberado, ele oscila verticalmente devido à ação da força gravitacional. Beleza. Então, o que ele diz aí? Considere um pêndulo simples de comprimento de 9 metros e que executa 20 oscilações completas em 1 minuto. Em 2 minutos, desculpa. Galera, com isso daí eu já posso calcular o período, certo? O que é o período? Lembram aí? Período nada mais é que o tempo dividido pelo evento. Então, o evento são as 20 oscilações e o tempo, os 2 minutos, que, claro, eu tenho que converter para segundos. Em um determinado local. Com base nessas informações, conclui-se que o módulo da aceleração da gravidade nesse local, em metros por segundo ao quadrado. Galera, quando eu falo metros por segundo ao quadrado, eu já estou determinando que o meu tempo é segundo e a minha distância em metro. É de aproximadamente, ele quer saber qual é o tempo aí. Ou, desculpa, ele quer saber qual a aceleração. Então vamos para a saideira aí, certo? Partiu saideira e aí é só sucesso. Questão 10. Na questão 10, ele quer saber da fala de um movimento harmônico simples, de um MHS, e ele quer saber qual a ação da gravidade. Quando eu tenho 20 oscilações a cada 2 minutos. 20 oscilações durante 2 minutos. Galera, o que eu posso falar para achar a aceleração da gravidade? Aqui. 2π, que multiplica, neste caso, L sobre G. Lembra lá do nosso itemzinho do Paz, galera? O que acontece? O meu período no MHS ele não depende da massa. Tem massa lá na forma? Não tem. Ele depende simplesmente do comprimento da corda, do pêndulo e da aceleração da gravidade. Guarda isso daí, eu venho falando sempre isso daí em sala. Tranquilo? Vamos lá. Para essa situação aqui, eu não tenho um período. Vamos aqui. O que é o período? Seria o tempo dividido pelo evento. Então, o período aqui seria de quanto? Galera, o tempo tem que ser em segundos. Então, 2 minutos é a mesma coisa que 120 segundos. O evento está aqui. Corto. Então, o período seria de 6 segundos. Pronto. Partiu. Agora é só resolver lá. Voltando aqui na parte de cima, 6 é igual a 2, que multiplica. Galera, na resposta está um número
Está em número. E então eu vou ter que jogar aqui um valor para π. Então, jogo o valor de π aí, 3,14. 3,14 que multiplica L sobre G. Vixe, professor, não sei fazer isso aí não. Calma, calma, calma. Então, neste caso aqui, vai dar, continuando, vai dar 6 dividido por 2 vezes 3, então 6,28. Isso aqui é igual a L. O L a gente até tem, né? Vou jogar logo o L lá. Continuando, fazendo essa continha aí, 6 dividido por 6,28 vai dar 0,950. Eu vou colocar aqui 4 dígitos. Sussa. Isso aqui é igual L sobre G. Pronto, travou. Não, gente, o que você vai fazer aqui agora? Você vai elevar os dois lados ao quadrado. Certo? Propriedadezinha matemática aí. Titio Jabá já ensinou isso para vocês. Titio Gesso, tanto o professor Gesso da Asa Norte, quanto o professor de Águas Claras, o outro, vovô Garoto. Neste caso aí, 0,554 ao quadrado vai dar 0,9127. Isso é igual aqui a 9 dividido por G. Ué, pessoal, por que você colocou 9? Olha lá no início da questão lá, L é igual a 9. O que eu faço agora aqui, ó? Ei, multiplico cruzado. Então, esse vezes esse, 0,9791. Ixi, o Alex bugou aqui agora. 9127 G é igual a 90. Tranquilo? Então, G é igual a 9 dividido por 0,9127. 9 dividido por 0,9127. Galera, G, neste caso aí, seria o quê? Aproximadamente 9,86 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? A alternativa, eu não lembro qual é a alternativa não, mas essa é a resposta aqui. Beleza? Galera, novamente está aí o cálculo aí, ó, por inteiro. Deixa eu colocar aqui, focar. Tá o cálculo aí por inteiro. Parem, refaçam. Então, eu tenho que desejar a vocês uma boa prova, certo? Então, quem já tentou fazer a lista, se corrige aí. E no final da lista que eu enviei na sala virtual, tem o gabarito. Caso você discorde, entre em contato aí, manda uma mensagem aqui para os meus alunos. A maioria tem meu número, pode mandar. Tem o meu Instagram aí. Entre em contato e tire dúvida. Vocês têm até segunda-feira. Beleza? Então, uma ótima prova e até segunda, galerinha.